Olá, minha turma de pais que quer filhos alfabetizados de forma eficaz e leitores diferentes nesse nosso mundo. Vamos então para mais uma dica de hoje? Sabe que eu estava pensando sobre os livros. Cada vez que a gente compra um livro, a gente acaba, não que a gente faça de propósito ou qualquer coisa assim, a gente acaba não pensando se esse livro é a leitura apropriada para o meu filho, se é a idade de leitura para o meu filho. E isso faz nós esquecermos de algumas coisas quando a gente compra os livros para os nossos filhos. Quando a criança hoje ela é inserida no mundo das letras, ela sabe que a fala ela vai virando palavras e tudo aquilo que ela fala vira o sistema de escrita. Outro dia a minha filha estava mandando uma mensagem para a melhor amiga dela e ela começou a falar e escrever. Então ela já está começando com a consciência de que tudo que ela fala já tem palavrinhas. E é sobre isso que eu quero falar em relação aos livros. Quando a gente compra um livro para o nosso filho, não um filho para o nosso livro, né? Quando a gente compra um livro para o nosso filho, nós temos que pensar se o tamanho, a quantidade de páginas está adequada, o formato da letra, ele é adequado para ele, porque a leitura, ela começa hoje na escola com as letras todas grandes, letras maiúsculas. São letras em caixa alta, como a gente diz, e a criança ela vai se inserindo nesse processo de leitura. Então eu peguei aqui 3 livros falando das faixas etárias. Esse livro aqui é um livro para crianças até 4 anos de idade, ele é um livro bem interativo, tem os olhinhos, as letras são todas, elas estão escritas todas em maiúsculas. Como eu já disse para vocês, nós devemos estar sempre falando, lendo e apontando as palavrinhas que nós estamos lendo para a criança, para que ela veja que aquilo que você fala tem uma palavrinha. Então ela vai falar o que aconteceu, você vai ler, tem pouca quantidade de letras, não é um livro extenso para a idade dela, um livro bem interativo que ela pode estar brincando, pode fazer muitas coisas. A Bia já usou esse livro, como vocês estão vendo, já fez até uns desenhos. Aí você vai contando a história para ela e o livro logo termina. Você pode repetir aquele livro algumas vezes. Um exemplo, usar o livro segunda, quarta e sexta, o mesmo livro. Terça, quinta e domingo e sábado você pode colocar um livro diferente para que a criança saiba que aquele dia é o dia especial, que ela vai ler um livro sempre novo naquele dia. Mas repete para que ela vá vendo as letrinhas e logo vá contando a história. Até os 4 anos de idade é importante que a gente repita a história várias vezes. Então você pode selecionar os livros do mês. Esse vai ser o livro de segunda, quarta e sexta, os livros de terça, quinta e domingo e o livro de sábado, o livro novo que ela vai ler somente naquele dia. É o livro do dia especial. Você pode fazer um momento da leitura diferente com aquele livro especial que você selecionou e como família. Não importa qual seja, mas até os 4 anos de idade é muito importante a repetição. A repetição ela é importante sempre. Vocês sabem, eu sempre comparo normalmente a leitura com exercício físico, que quanto mais a gente treina, melhor o nosso corpo fica. Então, quanto mais a criança treina a leitura, melhor fica a leitura e melhor vai ficar a escrita da criança. Então, aos 4 anos de idade, você pode estar fazendo assim, selecionando os livros do mês e depois trocando e fazendo com que a criança depois vá contando para você aquelas histórias que você selecionou. Aí, com 5 anos de idade, que é o chamado pré-5, já pode ser um livro um pouco maior. Também lembrando que sejam livros interativos e que você conte para ela e já mostre, ela já vai demonstrando interesse, ó. Esse livro já tem uma quantidade maior de letrinhas, as letrinhas já são em um
formato, né? Uma forma diferente, já é um pouco mais fina, não é a letra, é caixa alta ainda, mas é um formato, um tipo diferente de letra. Eu sempre digo para os meus alunos que com o mundo digital, a gente passa visualizando tipos de letras diferentes a cada dia. Então é importante que já com 5 anos ela comece a visualizar essa diferença nas letras. Você pode ir mostrando para ela e pode até pegar 2 livros que tenham as mesmas palavrinhas, que sejam do mesmo tema, que tenham o mesmo personagem. Por exemplo, os 2 livros têm coelho. Então você pode pegar a palavrinha coelho e mostrar para ela com essas letrinhas, mostrar com a outra letrinha e que ela veja sempre dando uma repetição nas histórias. Ó, é um livro bem maior, mas continua a interatividade, para que lembre que a criança tem o gosto de ler. Quanto mais interativos os livros, mais ela vai gostar de ler. Então, com 5 anos, já podem ter letras diferentes e o livro ser com uma quantidade de páginas maiores. E mostrar essas letrinhas que são coelhinho, coelhinho em outro livro, a mesma palavrinha, sempre mostrando com o dedinho que a leitura é da esquerda para a direita, que tem uma sequência. E com 5 anos a gente já pode começar a fazer aquelas perguntas e introduzir o desenho. O que você entendeu desse livro? O que você pode estar contando para os seus amigos que você aprendeu? E seu filho vai lá e leva aquela historinha. Quem sabe, se ele vai na escola, você pede para ele apresentar para a professora. Se ele está em homeschooling, um momento da leitura em casa, ele apresenta o livro que ele ensaiou. Pode ele mesmo estar desenhando o início, o meio e o fim da história e contando essa sequência da história, já introduzindo as letras que ele decorou, que ele sabe, que ele já consegue fazer o movimento para aquelas imagens. Deixa ele sempre escrever do jeito dele e você mostra na leitura as palavrinhas escritas corretamente. Porque como a escrita é um processo cultural de aprendizado, ela não é naturalmente, primeiro vem a leitura e após a escrita. Já falei isso para vocês. Com 7 anos, de 6 a 7 anos, ela já está sendo introduzida no sistema de leitura, entre aspas, adulto, né? Então, já é um livro um pouco menos interativo, mas com muitas cores. É um livro sempre bem colorido que você vai estar colocando para as crianças, para o seu filho. E olha aqui, ó, já aumenta de novo a quantidade de letras e a quantidade de páginas. Olha, vocês podem perceber que o livro de 4 anos, as páginas são aquelas páginas grossas, bem grossa, que é para a criança não estragar, porque eles ainda não sabem folhear e tudo aquilo. Com 5 anos, a página continua um pouquinho mais grossinha, mas ela já diminuiu. E com 7, de 6 a 7 anos, já é um livro quase que adulto, vamos dizer assim. São as páginas normais, fininhas, que aí você já vai introduzindo mais coisas. Você vai mostrando para ele o título, que teve um autor, alguém que escreveu aquele livro. Quem foi o autor? Olha só, essa é a capa, essa é a contracapa. Você já vai introduzindo um vocabulário mais adulto para o seu filho, porque por enquanto a gente não deu nomes às coisas no livro. A gente contou a história, mas agora você está vendo o início do livro, você pode perceber novamente as palavrinhas. Ainda nós estamos com um livro todo com letras maiúsculas, mas vamos pensar em um ano normal, de janeiro a dezembro. Em janeiro, fevereiro, março, você vai usar um livro todo com letras maiúsculas, a leitura inteira letras maiúsculas. Depois você vai botar maiúsculas e minúsculas para a leitura. Depois
a cada 3 meses você vai aumentando o nível no processo de alfabetização que a criança tá ou em casa ou na escola. Sempre ela tem que aumentar um nível, um degrau, ela tem que estar sempre crescendo e desenvolvendo a leitura. Por isso que o livro, o texto, ele é sempre o objeto central da nossa leitura. A criança ela tem que se apropriar daquilo como dela. Então, você está precisando nesse momento aí, o seu filho com 7 anos não conseguiu ainda pedir desculpas. Sinto muito, um livro, olha, alguma situação parecida que aconteceu com os amigos, o que foi? Você vai lá e faz a leitura, faz a reflexão. Ah, é o livro de pedir desculpas? Sim. Então agora, quem sabe, vamos fazer que nem o personagem da história, uma cartinha pedindo desculpa para o amigo, um desenho, levar uma lembrancinha, se reconciliar, pedir desculpas. Então, tudo isso, o livro que você já começou desde pequeno nesse processo, ele vai estar ajudando você. E quanto mais a gente inserir a leitura, melhor vai ser a escrita. Quanto mais nós inserirmos a leitura, melhor a escrita. E lembrando dos níveis de leitura, porque com 4 anos ela vai se cansar muito fácil. Você, com 7 anos, ela já está praticamente 3 anos fazendo leitura todos os dias. Você acha que ele não vai querer ter um livro maior com mais surpresas, com todas essas coisas? Claro que vai, porque a leitura já está... A leitura já está dentro dele, já está entronizada dentro dele e ele vai conseguir estar vendo e lendo e tendo esse gosto pela leitura muito maior. Então lembre de quando você estiver escolhendo os livros, lembrar dessas pequenas dicas de que pode cansar, o tamanho da letra, qual a faixa etária da criança, para que ele tenha sempre gosto na leitura. Eu sou a Prof. Dan, estou aqui para dar dicas no processo de alfabetização para vocês e sempre leia para o seu filho. Um abraço, até mais!